Vamos falar hoje sobre o poder da alegria, o poder que o sorriso tem na nossa vida, mas não somente uma alegria passageira, efêmera, uma alegria mais voltada para a essência. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória de evolução espiritual e do quanto isso está relacionado ser uma pessoa alegre e do quanto isso tem faltado nas nossas relações. Falo por experiência própria e por uma pessoa que é muito observadora, enfim, nas nossas relações interpessoais. E hoje pela manhã, quando eu abri o meu e-mail, o primeiro e-mail que eu vi, que é de uma newsletter que eu assino, a primeira frase que tinha da newsletter era "sorria". E aí me deu o start para eu poder falar sobre esse conteúdo hoje, nada é por acaso. Eu acredito nisso, eu não estava sem nenhuma ideia do que é que eu vou gravar hoje para falar para as pessoas, e aí Deus vem e diz: "Sorria, fala sobre alegria". Então, minha gente, antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo, vocês já sabem disso. De antemão, agradeço demais todo o feedback, todo o compartilhamento que vocês estão tendo comigo, todo o carinho que eu tenho recebido nas redes aonde esse podcast é compartilhado, no YouTube principalmente. Quem ainda não segue o meu canal do YouTube, por favor, Janaína Ferreira é o meu canal. Procura lá no YouTube, tá aqui nos links da descrição desse podcast também. Lá eu compartilho o podcast e outros conteúdos voltados para comunicação assertiva, não violenta, autoconhecimento, reflexões, tudo e mais pouco. E por lá eu tenho tido uma troca muito legal com as pessoas, pessoas novas que estão chegando ao canal por meio do podcast, tem trazido quanto as mensagens que eu compartilho com vocês agregou na vida delas, mudou alguma coisa, isso me deixa extremamente feliz e é uma felicidade na essência, aquela felicidade mesmo de dever cumprido, aquela felicidade de: "Poxa, eu estou fazendo algo bom, eu estou fazendo algo relevante, as pessoas de fato estão gostando". Isso é impagável e eu fico de fato extremamente feliz que vocês estão aqui construindo comigo esse podcast. Eu falo que aqui é um lugar seguro, onde a gente pode ser livre, onde a gente pode compartilhar quem a gente é, e o meu objetivo é trazer à tona, trazer luz sobre temas importantes para que a gente possa pensar, construir, refletir, avaliar, enfim, para a gente estar aí pensando sobre a vida e ao mesmo tempo se divertindo. E por isso que eu vou falar de alegria hoje. Confesso a vocês que eu sempre fui uma pessoa muito difícil de sorrir, e isso tem a ver com personalidade, história de vida. Eu lembro que por ser muito determinada desde nova, então desde muito criança, eu sabia o que eu queria para minha fase adulta, para minha vida adulta. Eu sabia que para eu superar aquela minha raiz de pobreza, de escassez, para superar aquilo ali, eu precisava da educação. E isso vem muito da educação que eu recebi dos meus pais. Eu ouvia o tempo inteiro eles falarem para mim: "Janaína, estuda, porque somente pelo estudo você vai conseguir ter um emprego, você vai conseguir conquistar suas coisas, e ajudar a gente". E nesse ajudar a gente, eu fui assimilando responsabilidades para mim que não eram minhas naquela época, com aquela idade. Eu fui vestindo uma capa de salvadora, que não me foi solicitada inclusive, deixo isso bem claro, porque a gente vai absorvendo isso nas nossas relações com os nossos pais, e ao longo do tempo a gente pode questionar e culpabilizar eles por algumas coisas, mas somos nós que vamos fazendo escolhas inconscientes no processo. E naquela idade, naquele momento, eu tinha uma consciência muito imatura, e eu achava de fato que para eu avançar na vida, eu precisava trazer todo mundo junto comigo, mesmo que as pessoas não quisessem. Então eu queria que todo mundo evoluísse junto comigo e mudasse de vida junto comigo, e eu carreguei isso como um fardo, como uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade naquela idade me tornou uma pessoa mais séria, uma menina mais séria. Sem falar que a minha personalidade de aquariana é uma pessoa muito analítica, né? Então eu sempre analiso muito as coisas. Eu não sou fácil de sorrir com besteiras, tipo, uma bobagem aqui.
E falando de adolescente, minha gente, o que mais a gente fala é besteira. E naquela época eu já era muito analítica, então assim, nada me fazia sorrir com tanta facilidade se não passasse pelo meu crivo analítico. E isso é ruim, deixo claro, isso é ruim. Às vezes nós precisamos deixar de lado esse lado analítico e ir somente no flow. Se não for ofender ninguém, se não for fazer mal a ninguém, a gente pode ser mais leve. Hoje eu tenho aprendido isso depois de muito tempo me autoanalisando nesse processo de autoconhecimento, de autocura. Eu confesso que na fase da adolescência, eu tinha não, eu tenho amigas até hoje, uma em específico, que sorria por tudo ela sorria. E eu ficava impressionada, eu digo: "Que facilidade que ela tem de sorrir, que facilidade ela tem de se entregar, de ser ela mesma". Eu achava muito bonito e eu sorria do sorriso dela. Eu não conseguia rir das besteiras das quais ela sorria, mas eu sorria com o sorriso dela e até hoje é assim. Eu posso não rir da piada, mas se a risada foi engraçada da pessoa, aí eu sorrio junto com ela. Pelo menos tenho essa facilidade, que bom. Mas hoje eu queria falar não somente dessa alegria passageira, dessa alegria boba, que é importante para tornar os nossos dias mais leves, como eu falei. A vida já é tão pesada, a vida já é tão dura, a gente tá aí sendo bombardeado o tempo inteiro com notícias de violência, de pobreza, desigualdade, o mundo se acabando literalmente, e nós precisamos respirar. Se a gente entrar nesse flow de negatividade, nesse flow de absorver as coisas ruins que acontecem nesse mundo, a gente não consegue viver, a gente entra num estado de depressão. E esse estado de depressão, esse estado de tristeza profunda, tristeza que não passa, de desespero, é algo ligado à nossa, como é que eu posso dizer? É algo ligado ao nosso baixo ego. Para quem é da dessa área mais good vibes, dessa área mais holística, tá ligado ao nosso baixo ego. Para quem é da área cristã, tá ligado à nossa parte negativa, a parte que é comandada pelo inimigo, que a gente chama, né, para não dizer o nome da criatura, mas a nossa parte ruim, que nós carregamos, todos nós. Nós temos o nosso lado, a nossa essência, que está voltada para Deus, e nós temos o nosso lado que não é tão bom, as nossas sombras, que acaba conversando com essa espiritualidade negativa que, vive nesse mundo, né, que está aí ao nosso redor, todos os lugares. E essa tristeza, ela é muito perigosa, porque ela nos afunda, ela nos deixa num lugar de paralisação, ela nos deixa num lugar de desesperança, de não conseguir enxergar as belezas que esse mundo tem, as alegrias que se escondem em nossa vida ordinária. Nessa minha caminhada espiritual, que eu venho fortalecendo do período da quaresma para cá, na verdade, não somente no período da quaresma, mas desde o fim do ano passado, que eu tenho me reaproximado mais de Deus, e o quanto isso tem me feito bem, ao mesmo tempo que, quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente fica mais vulnerável às tentações e às armadilhas do mal, do lado negativo da força, porque exatamente isso, estamos tentando se assemelhar a Deus, estamos tentando, viver conforme a vontade de Deus. Eu tenho feito esse caminho. E uma das coisas que Deus me pede, nos pede, que está na palavra dele, é para a gente ser alegre, conservar a alegria. Tem vários e vários textos bíblicos onde Deus pede: sejam alegres, cultivem a alegria, não se deixem corromper pela tristeza. O Papa Francisco, que Deus o tenha, ele era um propagador da alegria, ele era um propagador da simplicidade e da verdadeira felicidade, porque não se enganem, minha gente, a felicidade está no simples. Por mais que a gente deseje, viver uma vida confortável, até luxuosa, tudo bem, mas a felicidade ela não está nos bens materiais. A felicidade está no simples. A felicidade está nas nossas relações, no que a gente constrói em comunidade. Eu tenho aprendido isso, porque nesse processo que
Eu estava muito obstinada, muito focada em atingir os meus objetivos, porque eu queria superar a minha situação de pobreza, eu queria trazer a minha família também junto comigo. Eu acabei hã, me deixando de lado essa alegria, de cultivar essa alegria, de enxergar no meu dia a dia, no meu processo, essas alegrias e, chegar em determinado momento e pensar: "Poxa, por que que é tão difícil? Por que que é tão duro?" Porque eu não estava enxergando, eu não estava me deixando enxergar as alegrias e as coisas boas que Deus colocava no meu caminho. E isso fica um ponto de reflexão aqui para vocês, para que se você está levando uma vida muito pesada, se você está passando por problemas sérios ou, enfim, problemas, né, todos nós temos problemas. Se você está passando por isso, se você está com essa carga negativa muito pesada, começa a olhar para a tua vida com esse olhar mais refinado. Coloca essa lente da alegria na tua vida, para que você possa enxergar as coisas boas que estão no caminho, para que você possa enxergar o que Deus tem feito por você, todos os anjos que Ele coloca na sua vida, para cultivar a alegria junto com você e você não tem dado importância, não tem dado valor. Eu confesso que é muito difícil andar sozinha. É muito difícil você conseguir ser uma pessoa feliz se você está sozinha. Tem pessoas que escolhem viver uma vida solitária. Tudo bem, isso não quer dizer que são pessoas tristes, não quer dizer. A solitude não significa negatividade, não significa tristeza, não significa depressão. A solitude é um estado benéfico para todos os seres humanos, porque nós evoluímos na solitude. Quando a gente silencia, a solitude significa silenciamento, é onde a gente se conecta com a nossa essência, a gente aproveita a nossa própria companhia, aprende a nos amar em primeiro lugar, para depois florescer, para depois voltar ao convívio com outras pessoas. A solidão é que é ruim, a solidão que é negativa para a sua vida, para a minha vida. Em alguns momentos eu vivi essa solidão por escolha, não foi porque, as pessoas me abandonaram, não. Foi por escolha, porque eu achava, na verdade, eu não queria, eu achava que para eu conquistar determinadas coisas eu precisava seguir sozinha, e não. Tem sim momentos que a gente precisa excluir pessoas da nossa vida, pessoas que não estão condizentes mais com o caminho que a gente quer seguir, pessoas que nos atrapalham no sentido de nos arrastar para o fundo do poço, que trazem a responsabilidade delas para que a gente carregue, e isso não é legal. Então sim, essas pessoas a gente precisa tirar da nossa vida, porque Deus não quer que a gente carregue a cruz dos outros. Deus quer que nós carregamos a nossa cruz, e a nossa cruz já é suficientemente pesada para a gente levar. Então, deixe as cruzes dos outros pelo caminho. Esse é o recado. Mas não abandone as pessoas que estão num estágio diferente do seu de evolução somente por isso. Tente ter paciência, tente ter empatia pelo processo dos outros. Se isso não for te consumir, se isso não for te deixar uma pessoa depressiva, triste, amargurada, tenta trazer essas pessoas, mas sempre também focando na alegria, focando em você, focando no amor, porque assim você vai estar suficientemente abastecida de Deus, porque Deus é a alegria, para conseguir esperar pelo tempo dos outros, ter empatia pelo tempo dos outros e não se deixar levar pela tristeza, pela agressividade, pela violência, pela falta de consciência dos outros, sabe. Porque se a gente for pensar, todo mundo que pensa diferente de mim, todo mundo que está num estágio diferente de mim, todo mundo que discorda de mim, eu vou abandonar, vou deixar pelo caminho. Você vai ficar sozinha. Tá? Porque todo mundo está num estágio diferente da vida. Todo mundo tem as suas mazelas para poder elaborar, para poder curar, para poder se libertar. Todo mundo está nesse processo. E se a gente for ser muito rígida em querer somente pessoas evoluídas, a gente não vai ter ninguém ao nosso lado, porque nós estamos num processo de evolução e não somos pessoas essencialmente, completamente evoluídas, não. Se já estivéssemos assim, nós poderíamos dizer que acabou
a vida, né, acabou o sentido da vida, já podemos partir para a próxima vida que é ao lado de Deus, e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Essa vida precede paciência, ela precede, a nossa disponibilidade em aceitar o nosso processo e aceitar o processo do outro. E fica muito mais fácil, viver dessa forma quando a gente tem a alegria que vem de Deus. Então, para que você se abasteça dessa alegria, para que você realmente seja uma pessoa feliz na essência, e não é aquela felicidade que passa como num show que a gente vai, é importante? Lógico que é importante, minha gente. Ir para uma festa, participar de eventos coletivos, fazer o que você gosta, o que te dá prazer, é importante porque nós somos seres humanos, mas isso não é somente o necessário. Isso não é o mais importante é a gente ter dentro de nós a certeza que nós somos felizes, que nós temos dentro de nós a alegria que vem de Deus e assim poder distribuir isso ao mundo, propagar isso ao mundo. E a gente se fortalece quando a gente se aproxima de Deus. E eu tenho feito esse caminho ao longo desses meses de me aproximar mais de Deus, da palavra de Deus, da essência de Deus, de mergulhar na vida, história de Jesus ressuscitado, e mergulhando nessa história de vida, mergulhando nos ensinamentos de Jesus, é que a gente vai conseguir suportar e ultrapassar as dificuldades desse mundo, sendo pessoas felizes, assim como o Papa Francisco foi. Ele é o maior exemplo de pessoa que viveu a alegria apesar das dificuldades, apesar da tristeza, apesar dos problemas. Ele teve momento de tristeza? Com certeza absoluta teve. Ele teve momento de desesperança? Com certeza absoluta teve. Todos nós somos passíveis a isso porque somos seres humanos. Mas como ele era uma pessoa muito próxima de Deus, muito evoluída espiritualmente falando, ele conseguia emanar paz e alegria para todos nós fiéis que o seguimos, que acreditamos no que ele falava. E era muito fácil se corromper com a alegria do Papa Francisco, mais uma vez falando dele, era muito fácil, porque o sorriso é a nossa maior comunicação, a nossa melhor comunicação. O sorriso, ele faz parte da nossa essência. Pensa num bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido, ele não sabe absolutamente nada. Eu não vou fazer uma analogia com a máquina agora, né. Uma máquina totalmente nova, sem nenhum programa, sem nenhum vírus, nada, tá zerada. Então, um bebê recém-nascido, ele tá literalmente zerado, mas ele sabe sorrir, assim como ele sabe chorar, porque essa é a forma de comunicação que ele tem. Tá na essência do ser humano se comunicar dessa forma. E eu fico impressionada, porque o bebê ele sorri quando ele está se sentindo confortável, quando ele está se sentindo amado, protegido, quando ele está se sentindo seguro, quando ele está saciado nas suas necessidades, então ele sorri. A mesma coisa somos nós adultos. Quando temos as nossas necessidades sanadas, não somente necessidades físicas, mas necessidades emocionais, espirituais, nós sorrimos. Nós sorrimos. Só que a gente já está num processo de evolução maior do que o do bebê, que está ali naquele processo ainda de sobrevivência, né, nós já sobrevivemos, nós estamos agora evoluindo, nós já temos um cérebro maduro, então agora a gente precisa usar as nossas reservas de alegria para não somente estar feliz quando tudo estiver bem, quando não houver nenhuma dificuldade, quando eu não tiver faltando algo e eu não tiver problemas para resolver, aí sim eu vou ser feliz. Não, aqui é uma imaturidade. Aqui você ainda não conseguiu aprender que a essência da alegria, ela está em ser feliz todo o tempo, apesar das dificuldades, apesar de todas as situações. O bebê ele só sorri quando ele tem a necessidade sanada, porque ele é imaturo, ele está no processo ainda de sobrevivência. Nós adultos já aprendemos com a vida, com as experiências, que a alegria ela tem que ser maior do que
os problemas, do que as dificuldades, do que os desafios, porque senão a gente cai no lado negativo da força que nos leva à depressão, que nos leva à desesperança, que nos leva ao abandono, a essa falta existencial que nada consegue suprir. Nada, entre muitas aspas, Deus consegue suprir, mas a gente não consegue enxergar, porque estamos imersos numa tristeza profunda. Então, minha gente, o episódio de hoje era para te relembrar. Seja feliz, apesar de tudo. Seja feliz, cultive a alegria, agradeça. Nutra em você o sentimento de gratidão, porque a gratidão ela está totalmente ligada à alegria. Quando a gente agradece, quando a gente eleva o nosso pensamento para agradecer, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas, eu agradeço por estar vivo, eu agradeço pelo ar que eu respiro, eu agradeço pela comida que eu acabei de consumir, eu agradeço pelas pessoas que estão ao meu lado, eu agradeço pelo meu trabalho, eu agradeço pela natureza, eu agradeço por esse sol que ilumina e que aquece, eu agradeço pela água que eu bebo, eu agradeço por estar com saúde e ser perfeita nas minhas imperfeições. Então, quando a gente começa a agradecer, vai começando a surgir mais motivos para agradecer. É algo que não acaba nunca e que alegria é ver isso, sabe? A mesma coisa é quando você está no flow da negatividade. Quando você começa a reclamar, começa a surgir mais e mais motivos para você reclamar. Pensa aqui comigo, quanto mais você reclama, mais motivos você vai ter para reclamar, porque você nunca vai estar satisfeita. E o lado negativo da força, o inimigo, o baixo ego, vai estar sempre te mostrando que você está incompleta, que você está insatisfeita, que você precisa de mais e que você precisa reclamar mesmo, porque reclamando você vai conseguir o que você quer. Muito ao contrário, quando a gente reclama o que a gente não quer, a gente clama 2 vezes o que a gente não quer, entendem? Então vamos agora agradecer pelo que a gente já tem, para que o que a gente deseja chegue com mais facilidade para nossa vida. Isso foi um aprendizado meu que eu tive durante todos esses anos, que às vezes no dia a dia, na agonia da vida, eu acabei esquecendo, mas que estou me relembrando por estar mais próxima de Deus. Então tudo está na essência, que para mim é Deus, que para você pode ser outra expressão de fé, mas que está conectada ao amor em essência, que é Deus, para mim é Deus, eu não consigo falar outra palavra, e é isso. Quanto mais próxima nós estivermos da nossa essência, da nossa fé, daquilo que nos ilumina, daquilo que nos faz estar vivo, mais fácil vai ser passar pelas tribulações da vida, mais fácil vai ser abrir um sorriso, por mais que a gente não queira, mas a gente se força a abrir um sorriso, porque o sorriso ilumina a nossa alma, o sorriso ilumina as pessoas ao nosso redor, o sorriso transcende, o sorriso conecta, o sorriso faz a gente esquecer da aridez que é essa vida, muitas vezes, para estar conectado a um lugar de abundância, de prosperidade. E é essa a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês nesse início de semana. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com todo mundo, mandem essa mensagem de alegria para o mundo e sejam felizes, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.